Olá, tudo bem? Vamos continuar aqui no nosso estudo sobre os recursos e a partir dessa aula nós começamos a estudar os recursos em espécie. Dessa vez estou eu aqui acompanhado da Filomena, que adora o tema do recursos em espécie, e ela vai trabalhar junto com a gente aqui sobre apelação, que é um recurso que a gente acaba utilizando como base, né? A gente estuda primeiro a apelação e aí depois a gente vai estudando os outros recursos, meio que por comparação, né, com a apelação. Pois bem, a previsão desse recurso está lá no artigo 1009 do CPC, que estabelece que da sentença cabe apelação. E aí, obviamente, né, a gente precisa saber o que é sentença. E a gente já sabe, porque nós já estudamos isso, né? Nós sabemos que a sentença é um provimento que extingue o procedimento em primeira instância, que põe fim ao procedimento em primeira instância, seja com análise do mérito ou sem análise do mérito, né, com base em algum dos dispositivos lá do artigo 485 e 487 do CPC. Além disso, a gente identifica também a sentença lá no procedimento executivo, nos termos do artigo 925, que é a decisão do juiz que põe fim ao procedimento executivo, assim como a decisão do juiz que põe fim ao procedimento de conhecimento na primeira instância, com ou sem resolução do mérito. E a gente já sabe também que as decisões interlocutórias em que haja a análise do mérito com julgamento parcial do mérito da causa ou com extinção do processo parcialmente, né, sem análise do mérito, o recurso cabível, por se tratar de decisão interlocutória, ainda que ela tenha conteúdo de sentença, o recurso cabível vai ser o de agravo de instrumento. Pois bem, o parágrafo 1º do artigo 1009 do CPC estabelece uma disposição interessante, é que a gente tem uma inovação com relação ao que era previsto no CPC de 73. Lá no CPC de 73, a recorribilidade das decisões interlocutórias se dava de uma maneira diferente, né? Então, a recorribilidade lá se dava ou por agravo de instrumento, nos casos em que havia urgência, ou por agravo retido, né, que era um tipo de recurso de agravo que ficava retido nos autos do processo em primeira instância, e quando houvesse recurso de apelação, aquele agravo seria levado à apreciação do tribunal. Agora, com o CPC de 2015, por força da previsão do parágrafo 1º do artigo 1009, não tem mais essa modalidade de recurso de agravo retido. O que acontece é o seguinte: as decisões interlocutórias que forem agraváveis, ou seja, sobre as quais seja possível interpor recurso de agravo de instrumento, essas decisões interlocutórias que estão previstas lá no artigo 1015 do CPC vão ser recorríveis por meio do recurso de agravo de instrumento que a gente vai ver numa próxima aula. Agora, as outras decisões interlocutórias que não puderem ser objeto de agravo de instrumento porque não houver previsão legal de cabimento, essas decisões elas não são recorríveis de imediato, ou seja, a parte tem que se conformar com a prolação daquela decisão interlocutória naquele momento, e aí posteriormente, se tiver um recurso de apelação, a parte interessada nas razões de apelação ou nas contrarrazões de apelação vai poder, então, levantar questionamentos a respeito das decisões interlocutórias. O que acontece, então, é que essas decisões são recorríveis, mas elas não são recorríveis imediatamente, elas vão ser recorríveis juntamente com a sentença, se a parte tiver interesse em levantar como preliminar do recurso de apelação a discussão a respeito de alguma decisão interlocutória que tenha sido proferida ao longo do processo e sobre a qual não tenha sido possível interpor recurso de agravo de instrumento, tá? Então, essas decisões interlocutórias não serão alcançadas de imediato pela preclusão, né? Há uma postergação da preclusão com relação a essas decisões interlocutórias por força da previsão do parágrafo 1º do artigo 1009. E esse parágrafo 1º, ele permite a parte recorrente, né, que
levante questão a respeito de eventualmente alguma decisão interlocutória, tanto nas suas razões, né, porque é a parte recorrente, e permite também a parte recorrida fazer esse mesmo tipo de alegação, se for do interesse dela, nas contrarrazões do recurso de apelação. Isso é importante frisar, né? Essas questões relativas a essas decisões interlocutórias, elas podem ser levantadas tanto em razões de apelação quanto em contrarrazões de apelação. E é importante a gente saber o seguinte, muito embora se possa levantar questionamentos, né, a respeito dessas decisões interlocutórias nas contrarrazões, não se trata nesse caso de um recurso adesivo, tá? É um regramento diferente do recurso adesivo, é um regramento específico desse parágrafo 1º do artigo 1009, tá bom? E aí a doutrina vai travar uma discussão a respeito de se houver, por exemplo, o levantamento de alguma questão preliminar, né, relativa a uma decisão interlocutória não agravável nas contrarrazões de apelação, o que vai acontecer com isso se eventualmente a apelação não seja recebida, né? Caso a apelação não passe pelo juízo de admissibilidade. E aí o questionamento que a doutrina coloca é se o não conhecimento, a não admissibilidade do recurso de apelação impediria uma análise do tribunal, né, ou pelo tribunal, de questões que tenham sido levantadas como preliminares nas contrarrazões de apelação. E a doutrina, nesse caso, se divide, né? A professora Teresa Rudalvin, por exemplo, e o professor Rogério Licastro vão defender que há autonomia dessas preliminares com relação à apelação, ou seja, que seria possível ao tribunal analisar essas questões relativas a essas decisões interlocutórias não agraváveis, ainda que o recurso de apelação não seja recebido. Já os professores Leonardo Carneiro da Cunha e Fred Didier Júnior, por exemplo, entendem que não. Se o recurso de apelação não for recebido, essas questões também não podem ser analisadas caso elas tenham sido levantadas nas contrarrazões, porque haveria entre eles uma relação de dependência, tá? Outras regras específicas, agora saindo do parágrafo 1º, dizem respeito à unirrecorribilidade das decisões. Então, numa das aulas em que nós estudamos, né, sobre a teoria geral dos recursos, se eu não me engano foi na primeira, em que a gente trabalhou algumas normas gerais que regem o sistema recursal. Uma delas é a norma da unirrecorribilidade, ou seja, para cada decisão vai caber, em regra, um único recurso. E aí, com relação à apelação, tem algumas disposições específicas, né, que vão tratar aí da unirrecorribilidade e reforçar essa regra geral. O parágrafo 3º do artigo 1009, que vai disciplinar que o disposto no caput, né, quer dizer, o cabimento da apelação, aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no artigo 1015 integrarem capítulo de sentença. O artigo 1015 é o artigo que trata do cabimento do recurso de agravo de instrumento. E ele diz, nas decisões interlocutórias que contiverem essas matérias previstas no artigo 1015, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Agora, se alguma daquelas questões for resolvida na sentença, alguma matéria daquelas for resolvida na sentença, não vai caber dois recursos, obviamente, né? Vai caber um só, e aí o recurso cabível é o de apelação, ainda que seja uma matéria própria de um recurso de agravo de instrumento. Se foi resolvido na sentença, cabe recurso de apelação. Na mesma linha, o parágrafo 5º reforça o parágrafo 5º agora do artigo 1013 reforça essa regra e diz respeito às tutelas provisórias, ou seja, se na sentença houver decisão a respeito de concessão de tutela provisória, o recurso cabível não é o de agravo de instrumento, o recurso cabível vai ser o de apelação, justamente porque aquilo faz parte da sentença e da sentença cabe apelação, ok?
Agora vamos além, com relação ao conteúdo do recurso de apelação, ou seja, o que é possível a parte recorrente alegar no seu recurso de apelação. E aqui ela tem duas categorias de erros que ela pode alegar. A primeira categoria a doutrina chama de errores improcedendo, que são os erros formais, os erros processuais, eventuais formalidades que tenham sido desobedecidas ao longo do processo na primeira instância, né, que tenham sido desobedecidas no momento da prolação da sentença, por exemplo, uma sentença que não tenha sido adequadamente fundamentada. Se ela não foi fundamentada, ela é uma sentença nula. E aí, se eu quiser recorrer dessa sentença, uma das alegações que eu posso fazer com relação a ela é a de nulidade da sentença. A nulidade, a gente sabe, é uma questão, né, que decorre aí do desrespeito a uma formalidade processual, ou seja, um erro no procedimento, um erro no processo mesmo, no desrespeito às regras processuais. E aí nós temos então a possibilidade de levantar essa questão no recurso de apelação na qualidade de error improcedendo. E a ordem é essa, né? Primeiro eu vou alegar eventuais vícios formais e depois eu vou tratar sobre o mérito, né? Caso a sentença tenha sido de mérito, né? Eu vou tratar do erro do juiz na análise do mérito da causa. Então, em primeiro lugar, os errores improcedendo, os problemas formais. E, em segundo lugar, sim, é possível alegar na apelação errores injudicando, que são os eventuais erros que o juiz comete na análise do direito material, na interpretação do direito material, na interpretação dos fatos, né? Quer dizer, ele faz um julgamento equivocado a respeito do objeto daquele processo, do mérito daquele processo, e ao fazer isso ele comete um erro injudicando. E esse pode ser também um tipo de erro que eu posso alegar na minha apelação. Ok? Então esse é o conteúdo do meu recurso de apelação. Agora a gente precisa entender o procedimento, né? Qual é o caminho percorrido pelo recurso de apelação? Então, uma vez que tenha sido proferida a sentença, as partes vão ser intimadas na pessoa dos seus respectivos advogados a respeito daquela decisão, e aí inicia-se o prazo de recurso. As partes vão ter o prazo de 15 dias para interposição do recurso de apelação, né? Uma vez que o recurso tenha sido interposto, o juiz e o recurso de apelação ele é dirigido ao tribunal, né, ao segundo grau, mas ele é protocolizado nos autos que ainda estão na primeira instância. Tá? E aí, diante da protocolização de um recurso de apelação, cabe ao juiz da primeira instância intimar a parte contrária para que ela apresente as suas contrarrazões, aí no prazo de 15 dias também, né, por um critério de igualdade. E nesse ponto aqui cabe destacar algumas particularidades, né? A gente viu numa das aulas lá de Teoria Geral dos Recursos que é possível que haja recurso adesivo na apelação. E aí o juiz vai ter que observar se houve, junto com as contrarrazões de apelação, a apresentação de uma apelação adesiva, de um recurso adesivo, ele daí vai ter que intimar a parte que inicialmente havia recorrido, né, para que ela responda agora ao recurso adesivo. Ou também, se nas contrarrazões de apelação, eventualmente for levantada alguma questão preliminar nos termos do parágrafo 1º do artigo 1009. Se foi levantada alguma questão, também o juiz precisa, por força do contraditório, intimar a parte recorrente para que ela se manifeste especificamente sobre aquela preliminar que foi levantada pela parte recorrida. Tudo isso no prazo de 15 dias. Uma vez que isso tudo tenha acontecido, né, aí os autos vão ser remetidos ao tribunal. O juiz, na primeira instância, não faz mais nada. Ele só vai cuidar
nesse ponto, né, de que a parte recorrida seja intimada para apresentar suas contrarrazões. Ele não faz juízo de admissibilidade do recurso de apelação. Uma vez que estejam protocolizadas as razões e as contrarrazões, ele remete os autos para o tribunal, a fim de que o tribunal faça o juízo de admissibilidade daquele recurso, ok? Chegando lá no tribunal, o recurso de apelação vai ser distribuído, vai ser sorteado um relator para aquele recurso, né? O relator tem a possibilidade de decidir monocraticamente aquele recurso, conforme a gente já viu, né, nos termos do artigo 932. Também há previsão disso lá no artigo 1011, inciso 1º. E não sendo o caso de decisão monocrática do relator, ele vai preparar então o relatório e o voto, e quando ele estiver preparado, então ele vai solicitar ao presidente do órgão colegiado uma data para que haja o julgamento colegiado daquele recurso de apelação, ok? Então, que fique claro isso. Não há juízo de admissibilidade pelo juízo a quo no recurso de apelação. O juízo de admissibilidade é feito pelo juízo ad quem, né, pelo tribunal. Isso como regra geral, né? Tem algumas hipóteses em que o juiz de primeira instância, aquele que proferiu a sentença contra a qual foi interposto o recurso de apelação, hipóteses em que o juiz pode se retratar em caráter excepcional. A regra geral é que o juiz simplesmente não tem mais o que fazer depois que ele proferiu a sentença. Agora, em caráter excepcional, quando houver previsão legal específica autorizando, o juiz pode se retratar depois que for interposto o recurso de apelação, né? Quer dizer, ele, depois da interposição do recurso de apelação, ele percebe que a sua decisão está equivocada, ele pode voltar atrás e retratar-se, né? Dando uma decisão diferente daquela que ele havia dado inicialmente. Quais são essas hipóteses? Nas hipóteses em que ele profere sentenças terminativas, ou seja, que ele extingue o processo sem análise do mérito, nos termos lá do 485, parágrafo 7º do CPC. Também há uma previsão de retratação quando o juiz profere uma sentença que indefere a petição inicial, nos termos do artigo 331 do CPC. Também o artigo 332, no seu parágrafo 3º, quando trata da sentença de improcedência liminar do pedido, dá ao juiz a possibilidade de se retratar caso seja interposto recurso de apelação. Também no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 198, inciso 8 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, tem lá algumas hipóteses específicas em que há a possibilidade de retratação pelo juiz, uma vez que tenha sido interposto o recurso de apelação. Uma questão interessante que diz respeito a essa possibilidade de retratação ocorre quando o recurso de apelação é interposto fora do prazo. O juiz precisa tomar cuidado nesses casos, né? Porque nos casos em que cabe o juízo de retratação, ele tem que verificar se o recurso de apelação foi interposto no prazo correto. Porque se ele foi interposto fora do prazo, o juiz não vai poder se retratar, ainda que ele concorde que as razões do recurso de apelação são procedentes, né, que a sua decisão foi equivocada. Se o recurso foi interposto fora do prazo, ele não pode se retratar. Por quê? Porque se ele foi interposto fora do prazo, significa que precluiu para a parte o direito de recorrer, né? Ou seja, sobre aquela decisão já pende a coisa julgada, então não é possível que haja reforma daquela decisão, anulação daquela decisão e muito menos retratação. Ok? Bom, basicamente esse é o procedimento desse recurso. Agora a gente precisa analisar sobre os efeitos. E o primeiro efeito que a gente vai analisar é o efeito suspensivo. Então nós vimos lá na aula sobre
teoria geral dos recursos, que, em regra, os recursos não têm efeito suspensivo, a não ser que a lei diga que eles têm. No caso da apelação, a lei diz que, em regra, a apelação tem efeito suspensivo. A previsão é lá do artigo 1012. Excepcionalmente, nos casos do parágrafo 1º do artigo 1012, a apelação não vai ter efeito suspensivo. Quer dizer, então, para a regra geral dos recursos, eles não têm efeito suspensivo. Para a regra geral da apelação, tem efeito suspensivo. E não vai ter efeito suspensivo nas hipóteses em que a lei previr expressamente, como é o caso do parágrafo 1º do artigo 1012. Ok, então nesses casos do parágrafo 1º, não tem efeito suspensivo. Beleza, isso quer dizer que a decisão, que a sentença, vai surtir efeitos imediatamente, independentemente de ter sido ou não interposto o recurso de apelação, né? E aí, os parágrafos 2º e 4º desse artigo 1012 dão a possibilidade ao relator de conceder, nessas hipóteses do parágrafo 1º, efeito suspensivo, caso a parte requeira. Tá? Então, nessas hipóteses que não tem efeito suspensivo, o relator pode conceder efeito suspensivo. E ele só vai poder conceder efeito suspensivo por meio de decisão fundamentada, se a parte demonstrar que há probabilidade do provimento daquele recurso e que há um risco de dano grave ou de difícil reparação, acaso o seu recurso não tenha efeito suspensivo. Ok? Além dele, nós temos o efeito devolutivo. A previsão é do artigo 1013, né? E no efeito devolutivo a gente já sabe, devolve-se ao tribunal a oportunidade de apreciar aquelas matérias que tenham sido objeto de impugnação no recurso de apelação. O artigo 1002 do CPC disciplina que essa devolução pode ser total ou parcial, porque vai depender exatamente de quais foram os capítulos da sentença que foram objetos do recurso de apelação. Quer dizer, eu estou apelando do quê? De tudo? Eu acredito que a sentença toda está equivocada, que na sentença toda há errores em judicando e errores em procedendo? Ok, então eu tenho uma devolução total. O tribunal vai poder reapreciar todos os capítulos da sentença e todas as questões, né? Agora, eventualmente eu posso recorrer de apenas alguns ou um capítulo daquela sentença. Os demais o tribunal não poderá rever, porque eu devolvi parcialmente, né? Então, para a gente definir a extensão do efeito devolutivo, nós temos duas dimensões para analisar. Uma dimensão que é horizontal e uma dimensão que é vertical. Na dimensão horizontal, vamos imaginar que eu tenho aqui uma sentença com 5 capítulos. Desses 5 capítulos, 3 foram objeto de recurso. Então aqui eu tenho, né, eu excluo esses 2 capítulos aqui da possibilidade de devolução. Eu não quero que o tribunal se manifeste sobre ele, porque eu concordo com a decisão do juiz com relação a esses 2 capítulos. Agora, eu estou recorrendo com relação a esses 3. E com relação a esses 3, o tribunal, então, tem devolvido, né, a oportunidade de se manifestar a respeito daquele assunto. Então, uma vez que eu defina quais são os capítulos objetos do recurso de apelação, eu tenho a dimensão horizontal do meu efeito devolutivo. E aí, dentro desses 3 capítulos, o tribunal vai poder fazer uma análise em profundidade. Por isso que nós chamamos isso de dimensão vertical. Isso significa o quê? Dentro desses 3 capítulos, o tribunal vai poder reapreciar todos os argumentos que foram levados pelas partes com relação àqueles capítulos, tá? E vai poder reapreciar, inclusive, argumentos que o juiz não apreciou, que a parte levantou lá na petição inicial, mas o juiz não falou nada a respeito. Provas que a parte produziu com relação àqueles capítulos e que o juiz não apreciou.
tudo isso é devolvido ao tribunal, tá? Porque ele vai poder então fazer uma análise aprofundada, né, numa dimensão vertical, num mergulho vertical aqui, a respeito de todas as questões que tenham sido suscitadas na primeira instância, ainda que elas não tenham sido decididas. Então é importante a gente entender essas duas dimensões, né, do efeito devolutivo, a dimensão horizontal e a dimensão vertical. Ok? Que mais? Além disso, né, como decorrência desse efeito devolutivo, a gente tem também o efeito translativo, que significa a possibilidade de o tribunal, inclusive, apreciar questões de ordem pública que não tenham sido objeto, né, da alegação da parte e que digam respeito àqueles capítulos impugnados, né, porque justamente são questões de ordem pública e, sendo assim, elas podem ser conhecidas de ofício, né, ainda que não haja provocação da parte. Desde que, sempre lembrando, seja oportunizado o contraditório à parte, às partes nesse caso, né, caso a decisão seja aí reconhecendo uma matéria de ordem pública de ofício. Outra questão importante que diz respeito ao recurso de apelação é a causa madura, que a gente inclusive já tratou numa das aulas sobre a teoria geral dos recursos, né? Previsão lá dos parágrafos 3º e 4º do CPC de 2015, né? 3º e 4º do artigo 1013 do CPC de 2015, que basicamente vão disciplinar naquelas hipóteses em que o juiz reconhece um erro improcedendo, um vício formal, né? E ele percebe que é possível ou que é necessária a análise do mérito, ele vai ter que analisar se a causa já está madura, ou seja, se todas as discussões a respeito do mérito já foram travadas, se não há nenhuma prova a ser produzida, está tudo certo. A causa está madura, então ele, superando uma eventual questão formal decidindo que há um vício formal naquela sentença, que, por exemplo, extinguiu o processo sem análise do mérito, eles concluem que o juiz se equivocou, que a sentença não poderia ter sido extinta sem a análise do mérito, que o mérito deveria ser analisado. E aí o tribunal tem dois caminhos: ou ele devolve os autos do processo para a primeira instância, caso a causa não esteja madura, para que o juiz determine a produção de outras provas e o aprofundamento do debate a respeito do mérito e, depois disso, profira uma sentença de mérito. Ou então, se a causa já estiver madura, ele não vai determinar a remessa dos autos para a primeira instância. Ele vai já julgar o mérito daquela causa, justamente porque não há mais necessidade de produção de outras provas ou de aprofundamento da discussão. E por fim, para a gente finalizar aqui a análise do recurso de apelação, as disposições do artigo 1014. São disposições interessantes porque, de certa maneira, se relacionam com o artigo 493 que a gente já estudou. O 1014 diz o seguinte: as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Ou seja, ele se refere aqui a fatos pré-existentes, né, que já tinham acontecido e que, por um motivo de força maior, não foram alegados durante a tramitação do processo na primeira instância. Então a parte precisa demonstrar a pré-existência desses fatos, né, caso ela queira inovar no recurso de apelação, ela precisa demonstrar a pré-existência desses fatos e demonstrar esse motivo de força maior que a impediu de levar esses fatos à apreciação do juízo de primeira instância. Tá? Diferente é a previsão do artigo 493, porque, como a gente já estudou, esse artigo ele diz respeito a fatos novos, né? Diz o seguinte: se depois da propositura da ação algum fato constitutivo
modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte no momento de proferir a decisão. Aqui ele está tratando de fatos novos, não de fatos pré-existentes. O 1014 está tratando de fatos pré-existentes, quer dizer, eu posso levar no julgamento da apelação um fato que eu não levei na primeira instância, desde que eu demonstre que esse fato é pré-existente, né? E que eu tenho uma razão de força maior que me impediu de levar esse fato à apreciação do juízo na primeira instância. Ok? Então, era isso que a gente tinha para tratar sobre o recurso de apelação. Lembrando que uma análise mais aprofundada você vai encontrar lá nos meus comentários ao Código de Processo Civil, livro em versão física e também em versão digital lá na plataforma Juruá Docs. Então eu te convido a conhecer tanto o livro físico quanto a plataforma digital, caso você queira análise mais aprofundada, com comentários, notas de doutrina, além de uma infinidade de julgados em cada um dos artigos do código, o que facilita muito a nossa vida na hora de fazer a pesquisa e de estudar as disposições do CPC. E com isso, Filomena e eu nos despedimos aqui de você. Nos vemos então na próxima aula. Até mais!